Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Deus seja louvado por mais esta oportunidade que Ele nos concede. Hoje eu estou aqui inaugurando o meu quatro-olho. Agora eu estou de óculos, gente. Meu Deus, é assim mesmo. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos ministrando a nossa sexta aula do nosso curso de formação espiritual cristã, baseado nos Evangelhos de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, um curso básico, um curso com fundamentos na Palavra de Deus, com o propósito de simplesmente renovar nossa fé, nosso coração, aprimorar nosso conhecimento, fortalecer nossa mentalidade no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Hoje nós estaremos estudando a aula sobre redenção, que faz parte do módulo 2 do nosso livro, né? Elementos Essenciais do Discipulado. E a mensagem do módulo 2 é compreendendo a mensagem de Cristo. Já estamos aí com nossos amigos, nossos alunos em Cristo. Sidney, a paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, Flávio, Jonathan. É um prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, queremos te agradecer por este dia, queremos te glorificar por esta transmissão online, que tudo seja feito para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe a vida dos meus irmãos, dando saúde, força, graça, entendimento e compreensão, e principalmente retenção de tudo aquilo que nós aprendermos, meu Pai, sobre teu propósito, sobre a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo, nos ajude para a glória do teu nome. Amém. Amados, na última aula nós estudamos sobre o pecado que separou o homem do Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós sabemos que o pecado causou um abismo muito grande, uma separação muito grande entre nós, homens, e Deus. Mas Deus, no seu propósito, no seu amor, já tinha um plano preparado para resgatar os homens. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, Deus diz que o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo, antes de Deus criar. Na presciência de Deus, Deus já tinha um propósito de enviar Jesus Cristo para resgatar o homem, para que o homem não mais vivesse debaixo do jugo do pecado, debaixo do poder, da tutela, do império da morte. E para isso, irmãos, Deus preparou um plano extraordinário, um plano perfeito. Tem até um louvor, né? Jesus é o plano perfeito. Está aí minha esposa, Gina Araújo, Deus abençoe. E o plano perfeito é o que nós vamos estudar. E nós vemos em Romanos, capítulo 3, se você já tiver com sua Bíblia, abra, por favor, capítulo 3, verso 23. Você lembra que nós lemos que o texto dizia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós lemos esse texto. E hoje, dando sequência a esse texto, nós vamos observar que no verso 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para propiciação, né? Propiciação quer dizer um ato favorável, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem
fé em Jesus Cristo. Irmãos, a fé que Jesus nos deu através da cruz do Calvário não é uma fé simplesmente para nós abrirmos portas de benefícios terrenos. Não, irmãos. Isso é secundário. Isso é algo que não tem tanto valor diante da grandeza do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nós, cristãos, discípulos de Cristo, que estamos ligados nele, que é a videira verdadeira, precisamos valorizar o que Cristo fez na cruz por nós. O plano da redenção, o plano da salvação, o plano que o Senhor preparou para cada um de nós, para toda a humanidade, irmãos. Só que, infelizmente, nem todos querem. Infelizmente, nem todos desejam abraçar este plano. Por quê? Porque não tem a participação do homem. O plano da salvação é somente Cristo. Cristo é quem deu a sua vida em resgate de muitos. Cristo é quem doou a sua vida para resgatar o homem do vínculo do pecado, do poder do pecado. Por isso, irmãos, que hoje, com a nova mentalidade que nós temos de Cristo, nós precisamos valorizar. Lembra que quando quando nos encontramos na igreja para participar da ceia, que é o corpo de Cristo, Cristo disse o quê? Fazei isto em memória de mim. Muitos atribuem a ceia, o cálice e o pão, simplesmente a um ato de fé em que vai trazer benefícios para a sua vida cristã. É novamente as bênçãos materiais, como uma cura, uma porta de emprego, uma libertação. A pessoa tomar o cálice achando que vai ser liberta do cigarro. Irmãos, em nome de Jesus, a fé em Cristo já me liberta destes males. A conscientização do que Cristo fez na cruz já me liberta do poder do pecado. Então, eu vou participar do corpo de Cristo, da mesa de Cristo, consciente do que ele fez por mim. E nós precisamos, a cada dia, nos debruçarmos e lermos a palavra para glorificar o nome de Jesus. Não podemos ser caçadores de versículos para agregar na minha vida espiritual apenas aquilo que eu entendo, que eu acho que é bom. Isso será uma teologia fraca. E principalmente os pregadores. Buscar textos em que lhe agrada para fazer movimentos no meio dos pentecostais, para que haja manifestações. Sabe, irmãos? Isso é triste, isso é lamentável. Precisamos ler a palavra, nos esforçar, precisamos buscar de fato a verdade do Senhor, para que a nossa mente seja adornada pela palavra de Deus e para que nós possamos, de fato, saber quem é o nosso Cristo. Lembra na primeira aula? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinar. E realmente ensinar não é fácil. Falar da palavra de Deus precisa haver dedicação, precisa tirar um tempo, aprender de fato, na igreja, nos estudos. É uma luta, irmão. É uma constância, é uma batalha. E se nós não fizermos isso, estaremos perdendo o nosso tempo, lamentavelmente. Então, nós vamos entrar aqui. A irmã Mônica, sou o irmão Renato. Ele está usando o link da Mônica. Deus abençoe. Pai do Senhor, Bruna. Pai do Senhor, Neto. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos entrar aqui na nossa verdade fundamental. Estou de óculos, né, irmão? Ninguém falou nada. Tudo bem, né? Em respeito ao professor, né, Flávio? Eu sei que tu quer falar. Irmãos, eu quero louvar a Deus rapidinho pelo nosso encontro sábado. Foi fenomenal. Foi uma coisa linda, sabe? Quando bateu 50 minutos, eu querendo já despedir o povo, e o povo, não, vamos continuar, que tá bom demais. E ele foi muito bom, foi gratificante.
tá? Os que não puderam ir, na próxima, compareça, irmãos. Foi algo maravilhoso, a aliança, a comunhão, a nossa fé, o nosso fortalecimento do Senhor, foi algo poderoso, irmãos. Então, eu já conto com o próximo, com aquele bolo de cenoura, em Cyrus, aqueles salgadinhos, que coisa boa, todo mundo comendo com equilíbrio e alegria. Isso é bênção, né, irmão? Vamos aqui para o nosso slide. O nosso slide, a nossa verdade fundamental, ela diz o seguinte: como Cristo reconciliou o relacionamento rompido entre Deus e a humanidade. Como Cristo reconciliou, irmão, o relacionamento. Como ele foi feito? Foi feito através de uma aposta? Foi feito através de uma disputa, de uma competição? Foi feito através de um acordo? Não, irmão. O relacionamento foi reconciliado através de morte. E quando a gente fala de morte, é algo que mexe, né, com as nossas estruturas, né? A morte é algo muito certo na vida do ser humano. Então, o livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O melhor entendimento do cristão se dará quando ele ler Levítico e entenderá o porquê de tantos sacrifícios dos cordeiros, bodes, ovelhas, pombas, rolinhas no tabernáculo. E com o passar do tempo e da progressão da sua leitura na palavra de Deus, você vai entender que a palavra de Deus está nada mais, nada menos falando do que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Você sabe muito bem que Jesus morreu na cruz do Calvário para satisfazer a justiça de Deus e a ira de Deus, que foi toda derramada sobre Jesus Cristo, para resgate de muitos. E esses muitos, com certeza, está entre eu e você. O texto diz: Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para ser o único mediador entre Deus e a humanidade. Você pode abrir a sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É bom abrir a palavra de Deus para nós manusearmos o cérebro, marcar aonde está o texto, e assim ficará fácil na hora de você manusear a palavra de Deus. Diz o seguinte, Paulo falando para Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, irmãos, alguns vieram de outras religiões em que alguns buscavam a sua devoção em outros deuses, pedindo a esses deuses que fizessem mediações para o Deus Supremo, Todo-Poderoso, e não adianta. Sabemos que em João Jesus disse que ele é o caminho, é o caminho, o artigo definido, não tem os caminhos, o caminho. Então, o único caminho entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Por meio do sacrifício vicário de Cristo na cruz, o preço do pecado foi pago, e mediante a ressurreição, esqueci um Rzinho aí, perdão, o erro de digitação, e mediante a ressurreição de seu corpo, a morte foi vencida. A morte que os homens estariam já
fadados ao inferno e ao lago de fogo eterno, que é a segunda morte, como revela no livro de Apocalipse. O homem foi encerrado por Deus na desobediência, para que o homem aguardasse o seu momento de conhecer a Jesus Cristo e ser liberto do pecado. Todos os homens, irmãos, todos, não tenha um que será lançado no lago de fogo que não possa dizer: eu nunca conheci a Jesus Cristo, eu nunca ouvi falar do Evangelho, eu nunca vi Deus. E a Bíblia diz que Deus se revela ao homem de várias maneiras, e desta maneira será conduzido a Jesus Cristo. Quando ele fala de morte vicária aí, na verdade fundamental, ele está dizendo que foi uma morte substitutiva. Lembra que eu falei aqui rapidinho do cordeiro que era sacrificado no tabernáculo? É preciso ler Levítico para melhor entendimento. Hebreus fala da supremacia do sacrifício de Cristo, da sua glória e do seu poderio. Então, você lendo Levítico, você vai passar a entender vários termos no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, que fala da morte vicária, que fala da propiciação, que é o ato favorável de Deus, que fala da expiação, que era uma forma de pagar o pecado, e o homem não tem condições de pagar o seu pecado, só Jesus Cristo. Então, entenda, irmão, o homem se afasta do dom da vida, o homem se afasta do justo Deus, o homem agora trilha o seu caminho. Se você ler em Hebreus, no capítulo 3 todo, aí você vai observar que Paulo diz que não existe homem bom, o homem não entende nada, o homem é mau, o homem é perverso, todos, irmãos, todos, na sua essência, todo homem está morto. Lembra que a gente viu Efésios capítulo 2? E foi vivificado pelo Espírito de Cristo. É Cristo quem nos torna a dar vida. Então, para nós relembrarmos o Salmo de Isaías, eu chamo de o Salmo de Isaías, o texto para memorizar. Deixa eu acelerar aqui esse slide. Deus seja louvado por esta noite. O texto para memorização é o Isaías 53, 4 e 5. Isaías, abra aí, 53, 4 e 5. Que bênção, Bruna. Na próxima você estará presente. Maravilha. Flávio está rindo. KKKKK. O Sário está certo. Gostou, né, Renato? Tá top de óculos. Maravilha. Vocês são bênçãos, rapaz. Olha, sou muito feliz por tê-los como meus irmãos em Cristo. Isaías, abra aí, ó. Tá aí o texto. 53, 4 e 5 e 6 diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Levou enfermidade, levou nossas dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus não foi ferido porque ele errou, porque ele pecou, não. Foi porque ele tomou o nosso pecado. O pecado que tanto desagrada e entristece a Deus. Jesus tomou o nosso pecado, irmão. Que maravilha! E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela vida de Cristo, irmãos, houve a reconciliação. Leia aí no versículo 2 do capítulo 53, o que Isaías diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha, Jesus não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Ele era desprezado, mais indigno entre os homens de dor, experimentado de trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Irmãos, sabe por que os judeus não quiseram servir a Cristo, não o receberam como Messias? Porque, primeiro, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Jesus nasceu em Belém e os seus pais moravam em Nazaré. Nazaré era um lugar não abastado, não tinha riquezas, era um lugar pobre. Então, o profeta, já inspirado pelo Espírito Santo, mostrava a característica de Jesus. Quando ele diz que Jesus não tinha formosura e não era desejável, a gente aponta lá para o tabernáculo, o primeiro tabernáculo de Moisés, quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo e coloca todas as indumentárias do tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro, a mesa da preposição, né, dos pães, a pia de bronze. Então, irmãos, todos aqueles elementos ficavam ali dentro do tabernáculo. Do lado de fora ficava o altar e a pia, mas dentro ficavam esses, eram elementos de ouro. E após o véu, ficava o Santo dos Santos, onde ficava a arca, né? A arca toda de ouro. Mas o tabernáculo, irmão, ele era coberto com vários revestimentos, mas o último revestimento dele era feito com pele de animal marinho, pele de texugo, né? Os animais que viviam no mar. E era coberto com couro, um couro que não tinha aparência. Então, já apontava para Cristo. E Cristo não tinha aparência. Cristo falou tanto nos evangelhos: o meu reino não tem aparência. Nos importamos com a aparência, precisamos cuidar da nossa aparência. Mas, irmãos, Cristo sempre vai se importar com o nosso coração, porque é ali que, de fato, está o nosso tesouro. Que maravilha, né? Cristo é a mesma coisa, não tinha aparência. Para os homens era desprezado. Mas quando ele abria a sua boca, muitos ficavam maravilhados, dizendo: mas que doutrina é essa? Que tamanha sabedoria é essa? Porque vinha de dentro para fora. E as pessoas recebiam. Era igual ao tabernáculo. Assim somos nós. Não temos aparência, mas o nosso tesouro está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Não temos riquezas materiais, mas a nossa maior riqueza é o Espírito de Deus. E nós sabemos, irmão, que mesmo se formos agraciados pelo Senhor, com tesouros da terra, com todas as mordomias, nós temos plena consciência que a nossa maior riqueza é a palavra, é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Isaías diz que ele iria levar nossas enfermidades. Irmãos, muitos só olham para esta palavra enfermidade olhando para o quesito de um câncer, de uma doença de coração, de pulmão, de ossos. Tudo isto o nosso Cristo cura. Estamos estudando na escola dominical, 1 aos Coríntios, né, capítulo 12, os dons espirituais, que para uns Deus dá o dom da cura, e ele cura quando quer, quando lhe faz necessário. Mas, irmãos, a maior cura que Deus quer para os seus, e essa é imediata, é quando o homem se arrepende, quando o homem entende que Cristo foi enviado por Deus. Aí está escrito no slide: o servo sofredor, sacrifícios, deixa eu ampliar aqui, sacrificou sua vida para nos resgatar do pecado e da ira de Deus. Deus ficou irado, porque, irmãos, quando Cristo, ele doa a si mesmo e ele morre na cruz do Calvário, levando nossas enfermidades, levando nossas mazelas, levando nossas iniquidades, no verso 10 do mesmo capítulo 53, você vai observar que Deus agradou a moê-lo, a enfermar na cruz. Cristo pede para não sofrer o dano da morte. Pai, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E era a vontade de Deus, irmãos. Esmagar a Cristo na cruz, porque Cristo se faz maldição. Cristo leva o nosso pecado na cruz do Calvário para nos reatar diante de Deus,
O discípulo que não tem esta consciência jamais vai valorizar o Espírito Santo, jamais vai valorizar a cruz que carrega, jamais vai valorizar a palavra, jamais vai valorizar a comunhão, o perdão que um dia recebeu. Irmãos, o perdão, nós temos que valorizar o perdão que Deus nos deu. Por isso que eu digo na igreja, eu digo aqui também nos estudos, não se acostume com as coisas de Deus. Eu já tenho 30 anos de cristão, já conheço a palavra, já vi de tudo no meio evangélico. Irmãos, não se acostume. A palavra, ela tem o poder de renovar a nossa mente, renovar o nosso coração. Isto é nada mais, nada menos, aquele primeiro vídeo que nós vimos na nossa primeira aula, da plantinha nascendo, ela precisando ser regada. Nós precisamos ser cultivados pelo Espírito Santo. Nós fazemos nossa parte, nos inclinamos para as coisas de Deus, valorizamos as coisas do Senhor. E o Espírito Santo nos rega, o Espírito Santo dá o crescimento para que o fruto venha na nossa vida. E como Jesus disse, o fruto permaneça, não nessa vida, mas na vida eterna. Diga amém, irmão, diga glória a Deus por isso. No versículo 12 do mesmo texto, ele diz, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para restaurar o homem pecador. Nós não podemos olhar para um homem pecador que está fora da igreja, que está fora do arraial cristão e condenar aquele homem ao fracasso, à derrota, porque a qualquer hora Jesus pode convencê-lo, o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Não foi assim comigo, não foi assim contigo. Então, Deus sabe a hora e o tempo exato de cada um se converter. Agora, cabe ao homem decidir se vai abraçar a mensagem do Calvário ou não. E a mensagem do Calvário, ela causa vergonha, como eu falei na última aula, ela causa, sabe, irmão, a nossa alma, ela é desnudada, é envergonhada, mas Cristo vem e nos veste com as vestes de salvação. E por falar em vestes de salvação, no mesmo livro de Isaías, obrigado, Espírito Santo, por me lembrar, Isaías 61, verso 10. Abra aí, por gentileza. Isaías 61, verso 10. Ele vai dizer, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Diga glória a Deus, irmão. Nós estávamos nus completamente, vergonha. E me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías usa uma linguagem figurada para comparar a salvação com um casamento. Irmãos, por mais simples que seja um casamento, a noiva, dentro das suas condições financeiras, ela tentou colocar o melhor, sim ou não? O noivo, a sua roupa, a sua apresentação, suas indumentárias, não é verdade? Então, ele compara como a salvação é, de fato, na vida do crente, para nós entendermos e valorizarmos. E nas bodas do Cordeiro, quando a igreja for se encontrar com Cristo, como é que o noivo quer encontrar sua noiva? Ataviada, santa, perfumada. Quem é que faz essa obra? O Espírito Santo, pela palavra. A partir do momento que nós entendemos e estudamos redenção, a obra do Calvário, o plano de Deus, o Espírito Santo já está adornando a nossa vida para este grande dia. E nós saberemos, de fato, como se portar perante o noivo, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está nos ensinando. Todo presidente, irmãos,
que vai viajar, que vai para outra nação, ele é orientado para ele não pagar mico, né? Causar gafe. Sempre tem uma coisa ou outra. O que falar, como levantar, como proceder. Cada país tem sua cultura. O Espírito Santo veio lá do céu, está morando dentro de nós e está nos adornando com a palavra do Senhor, com a doutrina do Senhor. Por isso, irmão, não se permita, irmão. Não se permita, irmão, ouvir balelas, discursos vazios, que não vão provocar mudanças. Não se permita. Ouça a palavra de Deus, ainda que você não entenda, mas diga: Espírito Santo, me ajude a compreender esta passagem. Aplica no meu espírito, aplica no meu coração, para que eu possa crescer, desenvolver, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção. O Evangelho, nós recebemos esta missão de pregar o Evangelho. E muitas das vezes, nós achamos que nós não sabemos pregar. E o que é pregar? Pregar é falar do que temos ouvido. Pregar é falar da Bíblia. Pregar é citar o versículo bíblico. Me faz lembrar do meu falecido pai, em 2016, ele no hospital, fazendo tratamento de câncer. Meu pai não queria se converter por nada, um menino duro de coração, não queria nada com Jesus. E nesse belo dia nós fomos visitá-lo. Deus inteligentemente colocou um homem batista no seu leito, no quarto ali coletivo, e aquele homem fazia cultos todo dia, o homem falava de Bíblia todo dia, e quando a gente ia visitar, a gente juntava as forças. E aí eu falei para o meu pai: pai, Jesus Cristo quer te salvar. Você também tem direito à salvação. E ele falou: não, o que eu fiz, Cristo jamais iria me perdoar. A salvação, eu não acredito que é tão fácil assim. Eu falei: pois é, o apóstolo Pedro também disse isso para Cristo. Quem é que vai se salvar então, Jesus? Ninguém tem condições. Aí Jesus disse: mas para Deus tudo é possível. Ou seja, meu Pai salva quem Ele quer de fato. Irmãos, olha como é o poder da palavra. Ele ficou cabisbaixo, se levantou e disse que ia ao banheiro tomar um banho. Irmãos, quando ele saiu do banho com a toalha, eu, Alisson, filho dele, nunca tinha visto meu pai chorar. Isso tem 5 anos atrás. Ele faleceu no mesmo ano, em 2016. E eu nunca tinha visto ele chorar. E ele saiu chorando do banheiro com as mãos levantadas. Ele disse: Jesus falou ali comigo. Perdoados estão os teus pecados. Olha só o poder da palavra. Então, irmão, não fica achando que vai ser do seu jeito, com um parente, com um marido, com um filho. Não, vai ser assim, eu vou levar numa cruzada, Deus vai usar. Deus pode? Pode. Mas às vezes vai ser dentro da sua casa, você vai ler só um versículo bíblico, aquilo vai entrar como uma flecha rasgando no coração e a pessoa dá crédito. Viu como é que é a palavra, irmão? É Deus quem faz. É o Espírito Santo quem faz. Agora, cabe a nós termos a semente. Discípulo de Cristo tem que ter a semente. Infelizmente, no nosso meio evangélico, semente virou significado de bênçãos materiais. Semear, realmente, dá o dízimo, dá a oferta. Quem quiser dar o carro, dar a casa, que maravilha. Paulo diz: semeou, colhe, vai ter uma colheita boa. E é verdade, irmãos. É verdade. Só que a semente do evangelho é desvalorizada, que é muito mais gratificante, que vai ecoar por toda a eternidade o que nós, de fato, estamos fazendo aqui com a semente do evangelho. Então, não se esqueça, evangelho é o poder de Deus para a restauração do homem para com Deus. E é só através do Calvário, irmão. Não tem jeitinho não, irmão. É falando o evangelho, arrependei-vos. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 3, que ele fala que Deus é o nosso justificador, ele está dizendo que Cristo agora entrou no teu e no meu lugar. Estávamos perdidos completamente, cheios de pecado. Jesus vem, é gerado por Deus no ventre de Maria, cresce e cumpre sua missão indo para a cruz. Mas Jesus disse: quem vem a mim, eu estou declarando que o seu pecado
é meu, a sua maldição é minha. E agora Cristo diz, você se torna apto para entrar pelo novo e vivo caminho. Por isso que quando Cristo morre, você lembra que o véu é rasgado de alto a baixo? Irmãos, aquele véu no templo de Herodes tinha que ter aproximadamente de 100 a 200 homens para carregá-lo. Era muito grosso, porque o templo de Herodes, os homens de antigamente, não só de antigamente, mas de hoje, gostam de fazer arranha-céus, obras suntuosas, poderosas, impactantes. E naquela época era a mesma coisa. Então, Deus pega aquele véu de cima embaixo e rasga. Deus está dizendo, agora o caminho para o homem está aberto. Mas espera aí, não vai vir aqui com a cara lavada, não. Vai vir aqui pelo sangue do Cordeiro, vai vir aqui pelo novo e vivo caminho, como Hebreus diz. Cristo quem abriu o caminho. Agora vá até Deus, mas tem que ter arrependimento, tem que ter confissão, tem que ter regeneração, tem que ter adoção, você vai ser filho, vai ter que tratá-lo, respeitá-lo como pai. Não vai ter bagunça e baderna, não. E, por último, vai ter que ter santidade. Esses são os princípios. Essas são as doutrinas de quem é discípulo de Jesus, irmão. Não é o que a gente vê por aí, não, irmão. Eu tenho liberdade em Cristo, eu faço o que quero. Faz não, irmão. Estamos mortos para o mundo. Vivemos agora para Deus, para agradar ao Senhor, o dono da vida, que está virado conosco. Deus está virado conosco, agora não está mais, porque a ira caiu sobre Cristo. Desde que permaneçamos escondidos em Cristo. Hebreus capítulo 6 fala que quem experimenta, quem prova, pode perder a sua salvação, apostatar da fé. Então, ele diz no mesmo capítulo 6 que devemos continuar a cultivar o nosso relacionamento com Deus, senão seremos lançados, de fato, no fogo eterno. Então, Paulo, ele faz uma tese. No primeiro capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre a ressurreição. Irmãos, tinha um grupo na época de Cristo, de Paulo, que era o estado seus, eles não acreditavam na ressurreição. E será que tem cristão que não acredita que Jesus ressuscitou? Boa pergunta, né, irmão? E Paulo, ele escreve que quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele fala no verso 5 que ele foi visto por Cefas, ele foi visto pelos 12 apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais naquela época ainda vivia a parte, alguns morreram depois, foi visto por Tiago, e Paulo diz que Cristo apareceu a ele como um abortivo. De última hora, Paulo aparece para ele em espírito. Paulo tem uma visão e o Senhor ensina para ele. Nessa realidade, nessa visão que nós chamamos de teofania. É Deus se materializando, tá? Isso aí é um estudo para outro dia. Mas a importância da ressurreição, porque uma redenção sem ressurreição, como ficaria o meu avô, como ficaria o meu pai, meu avô Mário, né, o pastor Mário, meu pai, seus amigos, seus conhecidos que morreram em Cristo Jesus, irmãos, como ficariam estes? Como eles entrarão na eternidade se não houver uma ressurreição? Então, uma prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi aceito por Deus, é a ressurreição. No verso 19, ele diz, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que já dormem. Em Levítico, irmãos, em Levítico, capítulo 23, verso 10 e 11, a primeira colheita do povo hebreu tinha que ser atado em feixes, chamado de primícia, e levado ao templo. Apresentando ao templo, Deus iria abençoar
Deus iria prosperar o restante da colheita dele. Quando se fala de primícia, fala-se de primeiro. Cristo ressuscitou, Cristo vai como a primeira colheita para o trono de Deus. Hebreus fala que ele é o nosso sumo sacerdote, ele entra agora no Santo dos Santos e se apresenta a Deus com o sangue eterno, o sangue imaculado, e diz: agora, Pai, a colheita do Senhor já está pronta, preparada, santificada e adornada. Quem é a colheita, irmão? Do trigo, dos demais feixes. Cristo é o primeiro. Quem é? Somos nós, irmãos. O Pai Celestial agora irá nos receber na eternidade, porque o sangue nos purificou, o sangue nos lavou, o sangue nos deu uma nova vida, uma nova mentalidade. Temos diversas passagens. A carta aos Hebreus faz uma imersão, irmãos, profunda no tratado, na obra de Cristo. Temos exemplos poderosos na carta aos Hebreus, exaltando a obra do Calvário, exaltando o que Cristo fez por nós. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, no capítulo 19, se nós esperarmos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis, irmãos. Paulo está dizendo, você vai ser pior que o cracudo, pior que, sabe, o mais vil pecador, um pior bandido que você imaginar, miserável, mas ele está dizendo, se você agora espera Cristo para a eternidade, irmãos, aí sim seremos abençoados de fato pelo Senhor nesta vida e na vida do porvir. Eu quero que você valorize a obra do Calvário, não só na ceia, mas que você cresça, irmãos. São mensagens poderosíssimas, poderosíssimas. A leitura do PDF que eu vou enviar para os irmãos, o título é A Esperança que Jesus Oferece. A esperança. O nosso coração precisa esperançar, precisa desejar, almejar estar com Cristo na eternidade. Irmãos, não se permita achar que o céu é lugar de tédio, que não tem alegria, que não tem prazer, que não tem gargalhada, que não tem momentos com o Senhor de gozo eterno. Não. O céu vai muito mais além que aqui. Eu já disse, se aqui é bom com tudo que está aí, com pecado, com demônio, nós temos aqui prazeres propiciados pelo Senhor, que dirá com Ele na eternidade. Mas para isso é preciso valorizar o sacrifício. Relembrando, Cristo estava com seu Pai. João 1 diz, o Verbo se fez carne. O Verbo era o próprio Deus. O Verbo estava com Deus. O pecado separou, irmão. Olha o que o pecado fez. Rompeu a comunhão, porque Cristo disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Por causa da iniquidade. Por quê? Por causa da transgressão. Por quê? Porque tu se fez maldição, Jesus. Você levou a maldição. E aí Paulo em Colossenses diz que a cédula que estava contra nós foi riscada. Demônio nenhum pode nos acusar. Por isso que Paulo escreveu Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais sujeito ao pecado e à carne, mas vivem no Espírito. Então a cédula foi rasgada e Jesus colocou na cruz e ainda debochou dos demônios, expôs publicamente. Irmãos, a cruz, Satanás achava que estava planejando um plano perfeito para derrotar o Filho do Deus vivo, mas Deus usou a cruz para nos salvar, irmãos. Deus usou a cruz para desbaratear toda a quadrilha do inferno e para glorificar o nome de Jesus. Cristo recebeu honra,
Cristo recebeu um nome poderoso, Cristo está à destra do Pai, Cristo agora tem todo o poder nos céus e na terra, Cristo manda e desmanda, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Precisamos nos curvar a Ele, pegar na ceia, no cálice. Senhor, nós te glorificamos porque estávamos perdidos, éramos desobedientes, não queríamos saber do Senhor, mas hoje o teu Espírito nos adornou, nos fez reconhecer que Cristo deu a si mesmo naquela cruz para nos resgatar e nos dar o direito de ir morar no céu. Eu indico este livro, muito bom. Os Brados da Cruz, Os 7 Brados de Cristo na Cruz, da Editora Vida. O autor Erwin Lutzer. Irmãos, é um livro fenomenal, maravilhoso. E então eu estava falando do PDF que eu vou enviar para os irmãos. Irmãos, o PDF é algo poderoso que tem nos ajudado a responder os questionários. E o nosso último encontro foi baseado em cima das perguntas que os irmãos responderam, eu anotei no meu caderno e levei para a gente tratar lá. Irmão, foi um negócio fenomenal. Por isso que eu peço aos irmãos que não estão respondendo o questionário, responda, irmãos. Responda, é com o que você entendeu da aula, com o que você entendeu nas suas anotações, memorizações, para você observar que você está crescendo e desenvolvendo sua fé. Não ser um cristão de quanto é 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Não, irmão, a ideia não é essa. A lógica não é essa, o objetivo não é esse. É de você observar como a plantinha da primeira aula, no vídeo que passamos, crescendo e desenvolvendo a sua fé em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos que têm participado das nossas aulas. Leia a Bíblia, peça ajuda do Espírito Santo. Eu sei que tem os professores, tem nossas vidas para lhe ajudar, mas peça o Espírito de Deus para te ajudar, para esclarecer no seu coração, na sua mente, sabe? Trazer equilíbrio, trazer os frutos do Espírito que nós temos estudado. Eu queria rapidamente, irmãos, indicar esse vídeo aqui sobre perdão, para você valorizar o perdão de Cristo na cruz. É um filme que, a princípio, é meio tedioso, mas se você assistir ele todinho, você vai observar o quanto é bacana esse filme. Eu não sei se você já assistiu. Ele tem o número 2, tem um, esse é o 2. Se você quiser assistir o 1, é um filme que foi verídico, aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E se você não quiser assistir o 2, eu recomendo assistir o 1, eu recomendo você assistir o 2, tá? Então, assista esse filme, vai, sabe, irmão, é um meio até se você quiser evangelizar alguém, chame para assistir, mas assista todo, tá bom? Ele é meio um tédio, mas depois você vai ver a desenvoltura, a temática, e no final se prepare para ser impactado. O caminho da redenção. Tá? Esse filme não é evangélico, não, mas o final você vai ficar impactado para a glória de Deus. Tá bom, irmãos? Hoje nós estudamos um pouco sobre a redenção, a obra de Cristo no Calvário, que vai muito mais além, aqui é só uma pincelada. Tá bom, irmãos? Isaías 53, não esqueça. Hebreus, o livro todo, 13 capítulos, mas a ênfase está ali bem no início, sobre Cristo, amar a Cristo, respeitar a Cristo, considerar a Cristo. O que Cristo fez, irmãos, ninguém pode pagar, ninguém. Então, Cristo nos reatou ao Deus supremo, eterno, santo, imutável, um ser que ninguém criou, que já existia antes mesmo da eternidade. Foi ele quem criou a eternidade. Olha que Deus é esse, poderoso, que nós servimos. Um Deus que nos ama, um Deus que é tão grande, mas que é capaz de, através do sangue de Cristo, morar no coração de um pecador como nós, renovado, regenerado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo.
Se você tiver alguma pergunta, envie no grupo. Vamos nos ajudar. Deus abençoe ao Paulo, nosso aluno. Estava um pouco desanimado. No nosso último encontro, Deus renovou sua vida. Deus abençoe, Paulo. Tenho orado pela sua vida. Oremos uns pelos outros, irmãos. Não esqueça de orar pelo seu irmão. Deus só abençoou Jó quando Jó orou pelos seus amigos. Ore mais pelos seus irmãos. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua família. Apresente sua causa aos céus. Deus, através do livro de Hebreus, diz que Jesus está trabalhando como ele também. Irmão, Jesus não está sentado lá no trono tomando suquinho, não. Jesus está trabalhando. Deus abençoe a sua vida para a glória do Deus vivo. Vamos orar, irmãos. Muito obrigado, meu Pai, por esta noite tão abençoada. Abençoe meus irmãos. Espírito Santo, aplique a mensagem no coração para a glória do teu nome. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Até a próxima, irmãos. Querendo Deus.